Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Mais Poupar, Empreender e Investir. Eu sou a Inês e no vídeo de hoje vamos falar sobre dívida boa e dívida má. O que é afinal uma dívida boa, o que é uma dívida má, existem mesmo dívidas boas e não percas o final do vídeo que eu te vou dizer que tipo de dívidas é que eu tenho. Olá, bem-vindas! Vamos falar sobre dívida boa e dívida má. Primeiro vamos aqui explicar o que é que são estes conceitos. E eu, mais uma vez, também utilizo uns termos um bocado diferentes para falar deles. Mas primeiro eu vou-te explicar de forma genérica, quando tu ouves falar de dívida boa e dívida má, a que é que isto se refere. Então, dívida boa é tipicamente uma dívida que ou tem uma taxa de juros muito baixa, ou então, de alguma forma, vai permitir aumentar o teu rendimento no futuro. Então, normalmente, dívidas boas são dívidas relacionadas com a educação e o crédito à habitação. Tudo o resto seriam dívidas más. Por exemplo, dívidas de cartão de crédito, crédito automóvel, sim, é uma dívida má. No fundo, tudo o resto, crédito para comprares um eletrodoméstico, tudo o resto, porquê? Porque tem taxas de juros muito altas e estão a comprometer a tua capacidade de criar riqueza. Na realidade, todas as dívidas estão a comprometer a tua capacidade de criar riqueza porque tu, em vez de investires esse dinheiro, estás a pagar a dívida. Então estás, no fundo, a perder de duas formas, porque tens custos com a dívida e ainda tens outro custo quase que imaginário, costuma-se chamar em economia custo de oportunidade, que é o facto desse dinheiro não poder ser investido porque tens que o usar para pagar a dívida. Então, o meu conceito de liberdade financeira é eu ser totalmente livre de bancos, é eu não ser obrigada a pagar estas comissões todas e, portanto, para mim, eu gosto de sentir que vivo livre de dívidas. Então, eu evito ao máximo ter dívidas. Claro que existem dívidas que eu já tive, existem dívidas que eu tenho. No final do vídeo vou-te falar sobre as dívidas que eu tenho, mas aqui para te explicar porque é que eu não gosto de chamar dívida boa nem dívida má, mas dívida má e dívida péssima. Porque ao chamares dívida boa, podes achar que é natural e que faz sentido e que é quase obrigatório termos esta dívida. E sim, pode fazer todo sentido e pode sim ser vantajoso para ti teres a dívida da educação, dívida da formação, dívida da tua casa própria, mas eu quero que estejas consciente dos números, ok? A tua casa própria, imagina que compras uma casa a título de exemplo, porque é bom darmos exemplos para se perceber concretamente o que é que eu estou aqui a dizer. Imagina que compras uma casa por 200 mil euros, ok? E vais pedir um empréstimo a 40 anos, que é o que muita gente faz. Com uma TAEG muito importante. Não é o spread é uma componente dos custos. Mas tens seguro de vida, seguro de casa, enfim, tens taxas e taxinhas que os bancos te cobram, comissões, tudo isso está incluído na TAEG. Portanto, é a TAEG que tu tens que olhar, que te diz o verdadeiro custo total que vais pagar pelo empréstimo. Então, a TAEG de 3,5%, neste exemplo, em que te vais comprar uma casa por 200 mil e vais pedir um empréstimo a 40 anos, com uma TAEG de 3,5%, que é relativamente baixa, ok? É normal à data de hoje. E, portanto, o que é que isto significa? Uma dívida boa, tu vais pagar não 200 mil ao longo destes 40 anos, mas provavelmente 400 mil ou até mais. E aqui só estou a falar do dinheiro que tu vais pagar ao banco e também do valor inicial dos impostos que tu vais pagar, porque tu no início vais ter que pagar impostos sobre a casa, sobre o crédito, etc. Também vais ter que pagar ao banco a avaliação, tens uma série de custos iniciais de ter um empréstimo e vais ter que pagar mensalmente. Portanto, uma casa de 200 mil vai-te custar 400 mil. Ora, isto para mim não é uma dívida boa. É uma dívida que provavelmente 99% de nós vai ter na sua vida, mas eu acho que é importante termos consciência que não é uma dívida boa. Quando vamos pagar o dobro do que o valor anunciado, então eu não gosto de chamar a isto de dívida boa, porque parece que é
vantajoso e é quase um investimento termos esta dívida. E não, é um gasto importante, é um gasto que nos pode trazer bem-estar, tranquilidade, mas é um gasto e não deve ser visto como um investimento. Outra razão pela qual não gosto de chamar de dívida boa é que também muitas vezes nos incita a irmos um pouco acima do nosso orçamento. Ora, nós definimos 200 mil euros como o máximo para gastar. Como já vimos na prática, vamos gastar 400 mil, mas imaginem que definimos um teto de 200 mil. Se calhar vemos um apartamento um bocadinho melhor, com algumas condições um bocadinho melhor e rapidamente subimos o valor do nosso orçamento para 210 mil ou 220 mil. Porque 10 mil euros num total de 200 mil nem nos parece assim muito. No entanto, às vezes corremos de loja em loja para comprar algo só para poupar 50 ou 60 euros, mas depois na casa, como é um valor tão grande, acabamos por ter aquela coisa de perdido por 100, perdido por 1000 e acabamos por gastar mais do que achamos. Porquê? Porque temos esta ideia no nosso inconsciente, não, isto é uma dívida obrigatória, isto é uma dívida boa, a prestação mensal nem aumenta quase nada com este aumento de 10 mil euros e, portanto, acabamos por gastar mais do que o que deveríamos. Então, dívida boa e dívida má, para mim, dívida má e dívida péssima. De facto, a dívida dos crédito de automóvel, cartão de crédito, todo o crédito pessoal é péssima. Porquê? Porque, primeiro, as taxas de juros são geralmente muito altas e, portanto, rapidamente pagamos muito mais do que está anunciado. Ou seja, quando vamos comprar um carro por 20 mil euros ao stand, se calhar, 20 mil euros parece-nos um valor aceitável, depende, mas depois na prática vamos pagar 30 mil ou mais durante os próximos 5 anos. E, portanto, se nós soubéssemos que era 30 mil ou 40 mil, se calhar não tínhamos comprado o carro correto. Por isso é que é importante termos consciência destes números antes de entrarmos na dívida. E por isso é que eu vos quero chamar a atenção aqui. Mesmo dívidas péssimas de eletrodomésticos, cuja taxa de juros seja zero, por exemplo, muito próxima de zero, primeiro certifiquem-se que é mesmo zero, porque muitas vezes há comissões e há outras coisas, e depois lembrem-se que esse é um valor que vocês estão a gastar no eletrodoméstico e não a criar riqueza para vocês, porque vocês devem focar-se na vossa tranquilidade e liberdade financeira. Então, em vez de gastarmos esse dinheiro num eletrodoméstico, se calhar usar esse dinheiro para construir o nosso fundo de liberdade. E deixo aqui um link para o vídeo onde falo tudo sobre o fundo de liberdade, ou então para começar a investir com risco, se já tens o teu fundo de liberdade e realmente fazer crescer a tua riqueza, fazer o dinheiro trabalhar para ti. Portanto, dívidas podem fazer sentido em algum momento da nossa vida, mas tentar reduzi-las, tentar que elas não sejam num espaço tão longo de tempo, pode fazer todo o sentido. Eu, neste momento, ainda tenho uma dívida do meu crédito à habitação, da minha habitação própria permanente, mas quero liquidá-la. Não é o meu objetivo principal, eu prefiro investir com risco primeiro e depois, então, focar-me em pagar a minha casa, mas para mim é algo que faz sentido dentro do meu conceito de liberdade financeira, que pode não ser o mesmo que o teu, ok? Finanças pessoais, são pessoais porque dependem de pessoa para pessoa. Espero que tenhas gostado, espero que esta reflexão te faça pensar um pouco mais antes de entrar numa dívida, seja ela qual seja, e que de facto te permita fazer este raciocínio quase automaticamente e começares efetivamente a criar rendimentos de forma livre, a criar a tua riqueza e a tua liberdade financeira de forma consistente. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, deixa-me o teu like, ativa o sininho, as notificações para teres notificações de cada vez que há um vídeo novo no canal e partilha com quem achares que precisa de saber qual é esta diferença e até à próxima!